Olá, eu me chamo Cláudio, moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mas não sou natural daqui, pois vim para cá alguns anos atrás, por conta de um emprego melhor que consegui aqui. Mas antes eu exercia uma outra função, lá na minha cidade natal, que era como vigia escolar, onde eu trabalhava das 6 da noite até as 6 da manhã. Foram 7 longos anos nesse meu emprego, e só saí depois que consegui um outro melhor. Pois bem, nesses 7 anos vi muita coisa sinistra nesse colégio em que eu trabalhava. Vi portas se baterem, passos nos corredores, risos de pessoas, mas disso eu não tinha medo, pois para mim aquilo tudo era do além e não tinha como me fazer mal. Mas um dia apareceu uma criatura dentro daquele colégio e que até hoje me causa pesadelos. Tudo começou em 1998, ano em que comecei a substituir meu pai no seu trabalho, que era como vigia escolar. No início eu ficava das 6 da manhã até as 6 da noite. Era bem puxado, mas pagavam bem. Fiquei alguns meses substituindo meu pai, até o diretor do colégio me ofereceu uma vaga para a noite, pois o antigo vigia tinha pedido as contas e estavam precisando de alguém para ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Na mesma hora eu aceitei, pois era carteira assinada e pagavam bem. Eu era jovem e iria ter o dinheiro só para mim. Foi então que iniciei os trabalhos por lá. E estranhei um pouco no início, pois colégios são bonitos durante o dia e você anda por todos os lugares. Mas à noite, a história muda totalmente. É um silêncio total e a escuridão da noite faz o lugar ficar bem sinistro. Essa escola em que eu trabalhava era bem grande, pois tinha ensino fundamental e médio, além de ter uma quadra bem grande. O lugar era bem no início da minha antiga cidade, perto de um matagal, onde as primeiras casas ficavam um pouco longe. E apesar de assustador o lugar do meu trabalho, todo início do mês estava lá o meu salário, e era esse o meu estímulo. Mas depois de 2 anos exercendo aquela função, eu quase desisti de trabalhar. E a causa disso foi uma criatura que parece ter saído do inferno. Era época de quaresma. Eu estava trabalhando normalmente e nem imaginava que ia ver aquele ser. Mas quem o viu primeiro não fui eu. Foram alguns jovens que sempre vinham jogar bola na quadra da escola. Eles vinham às 8 e só iam embora por volta das 11 horas da noite. Era costume sempre eles virem jogar. Até que numa dessas noites, aquele bicho apareceu e tudo mudou. Era por volta das 10 horas da noite, quando os rapazes desesperados vinham correndo da quadra. Na hora em que vi aquilo já me levantei e fiquei na alerta, pois achava que fosse alguma briga. Foi quando um deles começou a falar. Cláudio, tem um bicho lá de trás da quadra. Ele veio do mato e pulou o muro. E estava em pé. Bora lá pra tu ver. Todos eles diziam isso ao mesmo tempo. Alguns disseram que era um lobisomem, mas eu achava que fosse mentira, pois eles podiam estar querendo me deixar com medo. Foi então que fui com eles onde o tal bicho tinha aparecido, mas não vi nada. Chequei os corredores e também algumas salas, mas nada daquela criatura. Porém, os rapazes continuavam a falar que viram um bicho e que ele estava de pé.
Era todo peludo e bem feio. Uns juraram pela própria vida que aquilo tudo era verdade, mas ainda assim eu pensava que era mentira. E eles nem jogaram mais aquela noite e foram embora com muito medo. Então continuei lá na frente do colégio fazendo o meu serviço. E dias depois desse ocorrido, os rapazes não jogaram bola até tarde da noite e mudaram até o horário. Agora iam das 6 até às 8 da noite. Estranhei muito tudo isso, mas ainda achava que fosse mentira. E como não tinha visto aquilo, continuei despreocupado e fazendo a minha vigília. Mas em uma noite, quase me bati de frente com o macabro lobisomem. E por Deus ele não me viu. Era por volta da meia-noite. Estava no meu posto de trabalho, que era justamente o portão do colégio. Eu ficava sentado em uma cadeira na parte de dentro e de vez em quando fazia rondas pelos corredores. E já devia estar na minha oitava ronda da noite, quando fui a esse horário para ver se estava tudo tranquilo. E como disse, esse colégio era muito grande, tinha vários corredores. Primeiro eu ia na parte que era mais perto do portão, e logo depois ia até uma parte bem distante, onde só tinham apenas 7 salas de aula, e o muro onde os rapazes viram aquele bicho pular. Depois desse muro, era somente mato. E eu estava ali, me dirigindo para lá. Foi quando ao longe vi uma coisa pular o muro e ir correndo bem rápido lá para o outro lado, onde eu já tinha passado. Como estava escuro, achei que fosse um ladrão. Peguei meu cacetete e já fiquei na alerta. Mas aquilo não era um ladrão. E se não fosse pela minha intuição, aquilo teria me atacado. Foi então que resolvi ver primeiro se aquele sujeito estava armado, pois até então achava que fosse um ladrão. E entrei numa das salas e não tranquei a porta, pois assim que ele passasse, o derrubaria com um só golpe. E fiquei esperando ele passar pela sala. Foi quando comecei a escutar passos pesados e assustadores, e algo como um cansaço, só que bem alto e mais medonho. E já achando aquilo muito estranho, resolvi olhar pelas entradas de ar da sala. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me causa arrepios. Era um bicho que estava a uns 8 metros de mim, e estava de 4, e parecia um cachorro, só que aquilo era bem maior que um, e o tempo todo cheirava o chão como se estivesse procurando algo. O fungado que aquilo fazia também era assustador. Achava que isso era o mais estranho. Foi aí que a criatura ficou de pé, sobre as 2 pernas de trás. Aquilo não era normal, pois suas pernas eram muito grandes e pareciam estar quebradas. Ele era bem maior do que eu, devia ter mais de 2 metros, e o tempo todo aquilo grunhia e cheirava o ar. Foi então que ele ficou novamente de 4 e foi até onde eu ficava sentado vigiando. Depois passou de novo por mim e o tempo todo cheirando o ar. Ele, vendo que não tinha ninguém ali, pulou o muro e logo foi embora. Eu rezei e agradeci a Deus por não ter me batido de frente com aquilo, pois ele estava à minha procura, já que foi diretamente onde eu ficava. E como não me achou por ali, foi embora. Eu fiquei na sala pensando no estranho bicho e com muito medo no que iria acontecer nos outros dias, pois era a noite que eu trabalhava, e essa era a mesma hora que o bicho aparecia. Eu fiquei ali acordado até amanhecer. Saí da sala e fui lá para frente para entregar a guarda ao meu pai, que notou meu abatimento e perguntou o que tinha acontecido. E contei a ele do ocorrido. E foi então que meu pai me disse que o bicho que vi era um lobisomem, e que em época de quaresma esses bichos aparecem mesmo. O meu pai falou que iria me dar um revólver para quando eu viesse trabalhar, mas que fosse para eu me esconder sempre que o lobisomem aparecesse, já que nunca se sabe o que eles podem fazer. Então fui para casa e mal dormi aquele dia, pois só conseguia pensar naquele bicho. E em pouco tempo já tinha dado minha hora de voltar para ir trabalhar. E mesmo com medo fui. Toda noite eu me escondia nas salas,
embora tivesse armado, pois para mim, um simples 38 não derrubaria a coisa que vi. Escutei por várias vezes aquela respiração ofegante pelos corredores. Vi também ele passar correndo diversas vezes, mas que nunca tinha me visto. E foi desse jeito até o fim da quaresma. Depois o bicho nunca mais entrou no colégio. Porém o medo e o trauma ficaram. Sempre que eu via algum barulho, eu já corria para ver o que era. Ou se não, me escondia logo em uma das salas. Mas aquele ser nunca mais apareceu. E agradeci a Deus por tudo. E podem me chamar de medroso por ter feito isso. Mas quando você vê um lobisomem, fica difícil pensar em reagir. Bom, eu trabalhei por mais alguns anos ali, até arrumar um emprego melhor e me mudar de cidade. Mas hoje ainda fico pensando nesse ocorrido. Fiquei por muito tempo sem contar essa história a ninguém, além do meu pai e da minha mãe, pois eles mandaram não falar. Pois como aquilo só vinha atrás de mim, com certeza ele me conhecia. E não seria bom falar para as pessoas próximas que eram nas salas que eu me escondia, pois ele poderia invadir e ir direto para me atacar. Porém, eu nunca descobri quem era aquele bicho, e nem o porquê dele estar sempre vindo atrás de mim. Mas por Deus, ele desistiu daquilo e eu segui a minha vida. E se não fosse a minha intuição de entrar na sala naquela noite, eu teria me batido de frente com ele. E como só estava com um simples cacetete, com certeza ele iria tirar minha vida. Olá, venho através dessa oportunidade compartilhar com vocês uma história que aconteceu há alguns anos atrás e que foi a mim confiada por um companheiro de serviço, que já está aposentado há mais de 10 anos. Eu sou um militar estadual aqui do Paraná e tive durante esses 15 anos de serviços prestados à comunidade de trabalhar com profissionais que muito me ensinaram e compartilharam seus conhecimentos e experiências. De certa feita, no ano de 1983, esse velho policial que hoje é aposentado havia iniciado a sua carreira e foi designado a trabalhar numa pequena cidade do interior. Essa cidade possui 2 distritos e uma população estimada de 15 mil habitantes. Uma cidade muito pacata e que quase não havia crimes nem violência. No máximo um animal que sumiu da propriedade de alguém, ou era abatido e esquartejado no pasto pelos ladrões, que roubavam a sua carne. Pois bem, as escalas de serviços eram sempre de um policial sozinho durante o dia e 2 durante a noite. E em uma tarde de sábado, chegou uma ligação de um telefone público orelhão dos distritos, onde tinha uma venda, e o proprietário servia aos cortadores de cana que lá frequentavam algumas bebidas, e que nesta data houve uma briga, onde um dos envolvidos havia ameaçado o outro de morte na posse de uma faca. O dono do bar que era o solicitante da ocorrência. Então, ao final dessa tarde, quando o reforço chegou, os 2 policiais foram com a viatura até esse estabelecimento. E lá entraram em contato com o dono do bar. Então o mesmo informou que os envolvidos já tinham ido embora. Inclusive, ele estava terminando de arrumar as cadeiras e mesas, que tinham sido derrubadas durante a briga. E ele queria logo fechar o seu estabelecimento. Bom, como ainda não tinha anoitecido, os policiais colheram as informações dos 2 envolvidos, que eram cortadores de cana de uma fazenda próximo daquele bar. O dono do estabelecimento conseguiu, na hora da briga, fazer com que os homens não se matassem.
Porém, um deles olhou com muita raiva para o dono do bar, quando o mesmo pediu para que ele fosse embora e não voltasse mais ao seu comércio. Ele ainda sentiu-se ameaçado. Foi quando o homem, ainda com a faca em punho, falou o seguinte para ele: ainda essa noite eu irei voltar e me vingar de você e de toda a sua família. Porém, como ele estava embriagado, o dono do bar nem precisou fazer força para expulsar aquele homem, pois o mesmo se retirou indo a pé em direção à fazenda. Os policiais conversaram entre si e resolveram ir até a dita fazenda, a fim de identificar e qualificar ao menos um desses envolvidos. No caso, de preferência o autor da ameaça narrada pelo comerciante. Pois bem, ao se dirigirem ao local com a viatura com destino à fazenda de cana, o qual ficava a alguns quilômetros, um dos pneus acabou estourando, e eles ficaram para remendar o pneu ali mesmo. Com isso acabou anoitecendo, e aquela noite era de lua cheia. Eles então chegaram à fazenda já de noite, e conversaram com o caseiro, e o mesmo informou que ambos os homens foram mandados embora, e que eles haviam deixado o alojamento da fazenda, tomando rumos ignorados, e que já haviam outras ocasiões com problemas, durante o tempo em que eles trabalharam ali. Os policiais, após retornarem da fazenda, resolveram passar na casa do dono do estabelecimento, ao qual era do lado de sua mercearia, onde havia uma grande porta de madeira, o qual dava acesso à garagem, e eles resolveram montar guarda por algumas horas ali, próximo a esse estabelecimento, para que o comerciante com sua família pudesse ficar mais tranquilos, caso aquele homem voltasse. Então, o dono do estabelecimento veio servir um café, e ambos os militares ficaram no interior da viatura. Por enquanto as horas só iam se passando, e já se aproximando da meia-noite, foi então que começou a chover uma chuva fina, acompanhada de ventos frios. Depois de um tempo, um dos militares acabou adormecendo ao lado do seu amigo, e acordou com um rosnado muito alto, aparentemente sendo de um cão, que vinha da parte de trás da viatura, e que foi direto à porta do estabelecimento. Por estar escuro, eles não conseguiram ver o que era aquilo. Então acenderam os faróis da viatura, e puderam enxergar uma criatura bem maior que um cachorro, e que tinha a altura de um bezerro, mas com um tronco mais comprido. Tinha pernas curtas, braços longos, e os olhos daquele bicho eram vermelhos e brilhavam como brasas. Assim que ele percebeu o veículo com as luzes acesas, foi em direção aos policiais e começou a rosnar e babar. Os militares deram a partida e tentaram atropelar aquela criatura. Só que aquele bicho saltou e caiu em cima do teto, gerando danos no sistema de luzes, o giroflex, e também na sirene. Após isso, os militares pararam a viatura em frente ao portão da garagem do comerciante, e então desembarcaram, sendo que um deles estava na posse de um revólver calibre 38 e o outro com a escopeta calibre 12. Mas estava muito escuro, e os faróis iluminavam a frente da casa, e impedidos de entrar dentro dela, ficando entre o portão e a frente da viatura. A criatura deixou de caminhar de quatro, e então ficou de pé, como um homem. Estava com os braços arqueados para a frente, e eles puderam ver o quão grande era aquela coisa, com sua boca muito grande cheia de dentes afiados, e com a língua para fora. Nesse momento, um dos militares efetuou disparos com um revólver calibre 38, mas isso fez com que o bicho ficasse ainda mais enfurecido. As balas pareciam não ter o efeito. Era como se as balas atravessassem por ele, sem qualquer lesão. Então ele gritou para o seu companheiro: "Atira com a escopeta!" E o seu amigo, atendendo o pedido, sacou a escopeta e deu 2 disparos certeiros na região do peito e da barriga daquela coisa, que logo tombou no chão. Como na época não havia celular, eles demoraram para conseguir ligar para a delegacia da comarca.
a fim de comunicar o homicídio e solicitar a perícia e o rabecão do IML para buscar o corpo daquela criatura. Porém, o policial questionou ao seu parceiro sobre o que informaria à autoridade superior, e o mesmo respondeu: "Conte a verdade do ocorrido. Abatemos uma criatura desconhecida." Mas enquanto eles conversavam e voltaram para iluminar aquele animal com farolete, visualizaram um homem sem roupas e ferido com 2 disparos de escopeta, com perfurações no peito e na barriga, contando também com tiros de revólver na clavícula, pescoço e ombro. O homem só foi reconhecido por causa do comerciante, pois ele reconheceu que era o mesmo homem que havia causado a confusão de mais cedo, e era o mesmo que tinha ameaçado de voltar e se vingar. Também foi confirmado pelo caseiro da fazenda. Depois desse acontecido, foi instaurado inquérito policial militar para ouvir os policiais e as testemunhas, assim como um paralelo à investigação do delegado daquela comarca, pois a história de que o homem fosse um lobisomem não teve como se comprovar, mesmo com os relatos dos envolvidos. O homem foi sepultado no cemitério municipal. Após alguns meses do ocorrido, houve uma solicitação de exumação do cadáver para uma nova perícia. Porém, na cova rasa do homem, não foram localizados seus restos mortais, sendo assim um caso de mistério nunca esclarecido até hoje. Apenas aqueles que viram e narraram os fatos e testemunharam a ferocidade daquela besta. Olá, eu me chamo Francisco, tenho 43 anos e trabalho como gerente de uma distribuidora de alimentos. Eu comecei bem baixo na empresa. Lembro que entrei com 20 anos. Iniciei trabalhando como ajudante de entregador. Era responsável por descarregar os caminhões em diversas cidades. E assim era o meu trabalho, viajando de cidade em cidade. E foi em uma dessas viagens que acabei vendo um lobisomem. Lembro que estava perto do Natal. Nessas épocas festivas, a distribuidora fazia muitas entregas. E era até bom, porque ganhávamos mais. Eu já fiz muita entrega, mas nunca vou me esquecer de uma que fizemos em 2002. Estávamos eu, o Alex e o Henrique na estrada. O Henrique só conferia as entregas e dirigia o caminhão-baú. Já eu e o Alex ficávamos encarregados de descarregar o caminhão. E estava tudo tranquilo naquela viagem, até chegarmos a um interior daqui de São Paulo. Era por volta das 4 horas da tarde quando chegamos lá. Descarregamos as coisas no mercantil e ficamos tomando um café. Até que o Henrique falou assim pra gente: "O que vocês acham da gente dormir aqui essa noite e só pegar a estrada amanhã?" Eu e o Alex, como estávamos exaustos, aceitamos na mesma hora. Depois disso, o Henrique pegou o caminhão e colocou do lado desse mercantil. Mas logo chegou o dono e perguntou: "Vocês vão dormir aí?" Eu, achando que ele ia brigar com a gente, respondi: "Vamos sim, senhor, mas se lhe incomoda, podemos arrumar outro lugar para dormir." Ele então seguiu falando: "Não me incomoda não, só ia avisar para vocês dormirem dentro do caminhão, porque tem umas coisas estranhas acontecendo por aqui." O Alex, que era muito medroso, perguntou que coisas estranhas estavam acontecendo. Nessa hora o Henrique chegou, e o dono do mercantil seguiu falando:
Vem aqui vocês três, que eu vou mostrar um negócio. Ele então foi andando para o outro lado do mercantil, e a gente logo atrás. Depois de um tempo, o homem parou na esquina e apontou o dedo para um dos portões do seu mercantil, e tinha alguns arranhões no portão. Eram vários arranhões, tão grande que a grade até estava entortada. O homem então seguiu falando. Há 2 noites atrás, o meu segurança que fica dentro do mercantil disse que escutou um barulho muito alto vindo aqui da frente. Ele então pegou sua arma e saiu pelos fundos. Deu a volta pelo lado de fora. E quando chegou aqui na frente, viu a pior coisa da vida dele. Era um cachorro que tinha o tamanho de um homem. Quando ele viu o bicho, deu 2 tiros, que fez aquilo correr. O segurança, com medo dele voltar, correu muito rápido para dentro do mercantil. E não demorou muito para o bicho voltar, urrando e batendo no portão querendo entrar. Mas por Deus ele não conseguiu derrubá-lo. Logo depois de um tempo foi embora e deixou essas marcas para trás. Por isso eu pedi para vocês dormirem dentro do caminhão, porque é muito mais seguro. Vai que o bicho volta. Depois daquela rápida conversa, nós fomos para perto do caminhão. E o Alex foi logo falando. Vou dormir na cabine contigo, Henrique. Nem que eu durma sentado em um dos bancos. O Henrique ouviu aquilo e riu bastante. E então falou. Tu acha mesmo que aquilo é verdade? Não tem lobisomem aqui não. Isso é história para boi dormir. Ele tá mentindo pra gente não dormir aqui. Foi aí que me virei e falei assim. Sei não, Henrique. Um homem naquela idade não ia mentir. Além do mais, nós 3 vimos os arranhões. Mas mesmo assim o Henrique começou a rir e saiu andando, e chamando a gente de medroso. E para não ficar uns dormindo fora do caminhão e outros dentro, resolvemos que todos nós iríamos dormir no mesmo canto, dentro da cabine. E então o tempo logo passou, e não demorou muito e já era de noite. Por volta das 7h30 nós fomos atrás de um restaurante, para poder jantar. Mas aquela comunidade estava muito estranha. Praticamente ninguém estava nas ruas, e achamos apenas uma lanchonete, que tinha somente 2 pessoas lá, o atendente e a garçonete. A gente mal tinha chegado e o homem já foi falando. Já estamos fechando. Se for comprar, vai ter que levar. Não pode comer aqui não. E o Henrique respondeu. Calma, meu patrão. A gente só veio comprar uns salgados. A gente já tá de saída. Depois disso, começamos a escolher o salgado. E o homem ficou lá fora olhando de um lado para o outro, como se esperasse por algo. O Henrique, que era o mais brincalhão com todos, falou assim para a moça do balcão. Esse cara aí não é muito normal não, né? E apontou para o homem que estava lá fora, ainda olhando de um lado para o outro. E a moça bem séria respondeu. Ele tá assim desde que viu o lobisomem. Ouvimos aquilo e já fui logo perguntando. Mas que lobisomem? Então a moça continuou num tom bem sério. Tem um lobisomem aparecendo por essas redondezas, e ele acabou vendo o bicho. Era de madrugada quando ouviu os latidos de cachorro na rua, e quando olhou pela fresta da porta, ele viu um bicho grande, todo peludo, brigando com os cães. E foi depois dessa noite que ele ficou assim, olhando de um lado para o outro, com medo do bicho aparecer. Na mesma hora o homem entrou e falou que já ia fechar, pois estava muito tarde, e disse que era muito perigoso para a gente ainda estar ali. Então pegamos os pastéis que compramos e saímos. Não queríamos nenhuma confusão. E fomos andando por aquelas ruas desertas, e com aquilo na cabeça. O que era aquela coisa que estava todo mundo vendo, e para estarem todos vendo a mesma criatura, só podia ser verdade. Bom, depois de um tempo chegamos no caminhão.
Comemos os pastéis e então conversamos um pouco. Logo depois fomos dormir na cabine. Ainda era bem cedo, lá para as 9 horas da noite, e até que dormimos rápido. Parecia que aquela noite ia ser normal, mas não foi. Eu me acordei por volta das 2 horas da madrugada e resolvi sair para poder fazer xixi, pois a minha bexiga estava cheia. Saí da cabine e estava tudo em total silêncio. Nem grilo cantava lá fora. E fui para o lado do caminhão fazer o xixi. Logo depois voltei para dentro da cabine. E não demorou muito para tudo acontecer. Foram cerca de 5 minutos depois que entrei, que comecei a escutar grunhidos de cachorro. Era como se tivesse um cão chorando ali perto. E até achei que fosse um cachorro, mas não era. Foi então que resolvi abrir a cortina para ver o que era aquilo. E me arrependo até hoje de ter feito isso. Quando abri a cortina, percebi que a 15 metros dali estava um bicho peludo em pé, cheirando o ar como se procurasse algo. Na hora gelei a espinha e fiquei paralisado no banco. Nessa hora o bicho ficou de quatro e veio para perto do caminhão. E com medo dele invadir e atacar a gente, acordei o Alex e o Henrique e falei bem baixo para eles. Faz silêncio e presta atenção no bicho que tá lá fora. Lembro que eles ficaram até com raiva de mim por tê-los acordado, mas logo depois o bicho passou em frente ao caminhão e eles viram o lobisomem. O Henrique perguntou o que diabos era aquilo. Eu, com muito medo, respondi que devia ser o lobisomem que o pessoal estava vendo. Nós três, muito assustados, esperamos aquela coisa se brenhar na mata. Então ligamos o caminhão e saímos o mais rápido dali, pois aquela coisa podia voltar e invadir a cabine com muita facilidade. Depois daquele encontro macabro, eu nunca mais tive notícias daquela região. E ainda hoje penso que escapei por pouco daquela fera, pois antes dele aparecer eu tinha saído para fazer xixi. E se ele tivesse me atacado, talvez eu nem estaria aqui, contando esse relato para vocês. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.